Paz, amada igreja, o grande eu sou, que é digno e não há outro, Ele é poderoso. Não conheço a sua situação nesta manhã, mas uma coisa é certa, não importa onde você esteja hoje, quando o Rei dos Reis, quando o nome que é acima de todo o nome, quando o Deus eterno está presente, a nossa situação começa a mudar. Muralhas são quebradas, correntes que nos impedem de nós chegar ao Santo dos Santos são destruídas. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Servimos um Deus que está sempre presente. O nosso Deus tem poder de transformar, restaurar e curar e renovar toda a sua situação. Oremos. Pai eterno, nestes breves momentos, meditando acerca da Tua Palavra, que o Santo Espírito nos guie, nos abra os nossos corações nesta manhã para receber a Palavra que nos deu esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sentados, eu convido a amada igreja a abrir as nossas Bíblias no livro dos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Diz assim a palavra: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Até aqui a palavra de Deus. Hoje vamos meditar acerca dos benefícios da oração. Numa outra versão do mesmo capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo fala: não se cansem de orar. Perseverem nisso, estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. A oração é a chave que abre portas espirituais. Quando oramos, estamos convidando a presença de Deus na nossa vida. Nas situações mais difíceis, Deus está presente. Ele traz transformação, Ele traz revelação, cura e livramento. Vivemos num mundo onde essa incerteza e as dificuldades nos cercam constantemente. No entanto, a oração nos dá a força que nós precisamos e a força necessária para enfrentar tudo isso. A oração é mais do que pedir a Deus pelas nossas necessidades. A oração é uma entrega profunda, uma rendição completa ao seu plano perfeito.
Quando oramos, o que realmente estamos fazendo é alinhando com o coração de Deus e permitindo que a sua vontade seja manifesta na nossa vida de forma sobrenatural. Irmãos, a vida do crente deve ser sempre conduzida pela oração, movida por uma sede e deve ser indispensável pela presença de Deus. Se a presença de Deus não está presente, as nossas orações não valem nada. O salmista no Salmo 42, verso 1, diz assim: como o servo anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A oração é um instrumento de comunhão que temos com Deus. É uma coisa que temos que entender, que a nossa oração tem que ser sempre alinhada com a vontade de Deus. Também no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, o profeta diz assim: clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Irmãos, os irmãos já prestarem atenção a esse versículo? Coisas grandiosas e insondáveis que nós ainda não conhecemos. É através de oração que Deus revela coisas, mistérios que nós não sabemos. Este versículo é uma promessa profunda de Deus para o profeta Jeremias e também vai além do tempo e fala com todos os crentes da nossa geração. É uma promessa para nós também. A oração nos leva à compreensão de mistérios que estão escondidos e podem ser revelados porque esta é a vontade de Deus fazê-los. Mas, no entanto, só podem ser alcançados através da busca de Deus. Neste mesmo versículo de Jeremias 33, a palavra clama em hebraico é uma forma de chamar ou gritar com intensidade. Não se trata apenas de uma oração casual, mas de uma busca fervorosa e urgente perante Deus. Isso implica que Deus nos convida para um relacionamento íntimo e urgente com Ele, onde nós aproximarmos mais e mais de Deus com sinceridade, honestidade e paixão. Não é apenas um pedido simples, mas um clamor para que Deus intervenha nas nossas vidas. Igreja, é um clamor, não são só palavras, é um clamor a Deus. Através da oração, vemos que Deus promete responder. Deus fala com Jeremias dizendo: e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, coisas insondáveis que você não conhece.
Isso é uma promessa profunda, que quando clamamos a Deus, Ele ouve as nossas orações. Não é um ouvir passivo, mas é uma promessa, uma resposta ativa e atenta de Deus. Deus está à espera de nós chegarmos aos pés do Rei dos Reis. Isso reflete o caráter de Deus como um pai amoroso que está sempre atento aos clamores dos seus filhos. No entanto, é também importante compreender que a resposta de Deus pode não vir na forma que nós esperamos. E nem sempre imediatamente. Mas uma coisa é certa, a resposta de Deus é sempre boa. A resposta de Deus é sempre justa. A resposta de Deus é sempre no tempo certo. Através da oração, Deus promete não apenas responder, mas revelar mistérios profundos. O nosso conhecimento humano é limitado, mas Deus oferece um entendimento mais profundo, uma sabedoria que vai além da nossa inteligência. Através da oração, Deus revela coisas que são misteriosas no mundo natural e só são acessíveis por meio da revelação divina de Deus. Irmãos, eu quero deixar nesta manhã 4 benefícios que a oração gera na vida de um crente. E há muitos benefícios da oração. Como já falamos, a oração cura, a oração liberta. Mas hoje eu quero concentrar em 4 benefícios. O primeiro, a oração ativa o mundo espiritual. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos uma história que nos mostra de forma poderosa como a oração ativou o mundo espiritual. Quando Daniel orou, ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Daniel, ao buscar entendimento sobre uma visão que ele teve, ele jejuou e orou a Deus por 21 dias. Durante este período, ele recebeu a visita de um anjo, Gabriel, que lhe revelou que a sua resposta de Deus já estava sido revelada. No entanto, a resposta demorou devido à resistência espiritual. Vamos abrir o livro de Daniel no capítulo 10. Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. O anjo disse assim: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Pois 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia
me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio-me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Aqui vemos que, embora Deus tenha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro momento, houve uma resistência espiritual por parte do príncipe da Pérsia. Uma figura que pode ser interpretada como um demônio ou uma força maligna que influenciava aquele reino. Isso revela que no mundo espiritual as orações podem gerar conflitos que não são imediatamente visíveis aos olhos do homem. A resistência espiritual é de fato uma realidade na vida do crente. Quando oramos, não sabemos o que está acontecendo nas alturas. Mesmo quando oramos com sinceridade e com um coração fervoroso, como o coração de Daniel, não sabemos o que está acontecendo nas alturas. Há forças espirituais malignas que podem tentar impedir que as nossas orações cheguem a Deus e que as nossas petições sejam respondidas imediatamente. Isso revela a resistência dessas forças que podem causar atrasos na manifestação da resposta do Deus eterno. Mas isso não significa que Deus não nos ouve ou que a nossa oração não tenha poder. Na verdade, essas batalhas revelam a importância da perseverança na oração, mostrando mesmo quando não vemos resultados, Deus está trabalhando nas dimensões espirituais. Nós vemos o exemplo de Daniel. Ele orava 3 vezes por dia, com fervor, com perseverança. A oração de Daniel não foi ignorada, mas houve uma batalha no mundo espiritual que interrompeu que a resposta chegasse até Daniel. Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo nos exorta para orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Segundo, a oração gera alegria. A oração gera alegria. A oração é um caminho que nos leva a sentir a alegria que vem de Deus. Orar leva-nos a um lugar de alegria. Tiago, capítulo 5, verso 3, ele nos pergunta: está alguém entre vós aflito ou triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos ensina: não andem
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentam os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aqui vemos que ao trazer ou entregar os nossos pedidos a Deus em oração, recebemos a paz que Ele nos dá. A paz que nos concede uma alegria profunda e uma alegria eterna. Ao mesmo tempo, aliviando as ansiedades que nos incomodem. Quando buscamos em oração a presença de Deus, estamos entrando na sua presença. E é na presença de Deus que encontramos a verdadeira alegria. O salmista declara no Salmo 16, verso 11: Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença, eternos prazeres na tua direita. Igreja, há alegria plena na tua presença. Não há limite com Deus. Presente para nós recebermos aquela alegria, temos que dobrar os nossos joelhos, clamar o Deus vivo. Não somente palavra que sai da nossa boca, mas um clamor que vem do nosso coração. A oração nos leva a uma experiência de alegria. As pessoas querem felicidade, realizando os seus desejos e os sonhos. E é incrível que depois do sonho ser realizado, a pessoa descobre que a fome da carne continua. O mundo, em sua natureza, não oferece a verdadeira alegria. A alegria oferecida pelo mundo é superficial, dependente de coisas temporárias, como a riqueza, o sucesso. Esses elementos podem trazer felicidade, mas essa felicidade é passageira, uma felicidade provisória. Por outro lado, a alegria de Deus é constante, nunca acaba. A alegria que vem de Deus é eterna e dura para sempre. Esta alegria transcende todas as circunstâncias, porque não depende do que temos ou do que alcançamos, mas do que somos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 4. Paulo nos chama para alegrai-vos sempre no Senhor. Só existe uma coisa, um alimento que pode saciar a nossa vida. Uma verdadeira experiência, um verdadeiro relacionamento com Deus. O resto não vai nos satisfazer. O que completa a nossa alma é a presença de Deus que enche os nossos corações de alegria, plenitude e abundância
A oração não só nos leva a um estado de paz interior, mas também nos liga com o amor incondicional de Deus, que nos traz uma alegria que nada pode tirar essa alegria. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando olhamos para a vida do profeta Daniel, vemos como a oração pode gerar alegria, mesmo no meio de adversidade. Apesar da sua constante perseguição, por causa da sua fé, Daniel preservou uma atitude de gratidão e alegria diante de Deus. Em Daniel 2, verso 20, diz assim: após Deus revelar o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel expressou a sua alegria com um cântico de louvor. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Mesmo diante das adversidades, a oração de Daniel o levou a um estado de alegria, pois ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Terceiro lugar, a oração alcança o impossível. A oração alcança o impossível. No livro de Jonas, capítulo 2, versos 1 a 10, encontramos uma história do profeta Jonas. Ele encontrava-se orando a Deus de dentro do ventre de um grande peixe, onde ele foi lançado após de ter fugido à missão que Deus lhe deu. Dentro desse grande peixe, Jonas orou com arrependimento e clamou a Deus por sua salvação, reconhecendo que ele estava à beira da morte. Jonas 2, verso 2, ele orou: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Deus, nesse momento, revela o poder e a sua soberania a Jonas. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Jonas e fez que o grande peixe vomitasse-lhe na terra. Igreja, não deixe de orar. Se por acaso alguém está entre nós que está orando acerca de uma situação ou por um familiar que ainda não é salvo, ou por um membro da família que volte a Cristo como o filho pródigo, não deixe de orar. Em Marcos 9, verso 23, Jesus fala que tudo é possível para aquele que crê. Jonas estava numa situação sem saída, no ventre de um peixe, um lugar de morte iminente. No entanto, a sua oração foi respondida com um milagre de libertação. Meus irmãos e meus irmãos,
E quero que os irmãos me ouçam agora. O fato de Deus ouvir e responder a uma oração de dentro de um peixe, no meio do mar vivo, nos mostra que a oração de um filho, a oração de uma filha de Deus, não tem limites. Como eu falei no começo, eu não conheço a sua situação, mas uma coisa é certa: quando o Rei dos Reis, quando o Deus Todo-Poderoso, quando o Deus Eterno está presente, a nossa situação muda. Deus começa a fazer um milagre na nossa vida. Deus pode fazer o impossível acontecer. Lucas 18, verso 27, outra vez Jesus nos fala: o que é impossível para os homens é possível para o Deus vivo. Louvemos a Ti. Nós servimos um Deus que não tem limites. Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração no tempo certo. Não no nosso tempo, não quando queremos, mas no tempo certo. Quarto e último ponto. A oração gera livramento. É incrível como muitas vezes Deus nos chama para orar, sem saber o motivo pelo qual estamos orando. E Deus vai na frente, cancelando um livramento diante de nós que não vimos. Mas a oração está cancelando o livramento que o adversário formou contra nós. 2 Crônicas, capítulo 20, vemos Jeossafá, o rei de Judá, ao enfrentar um grande perigo de forças militares. Ele buscou a Deus em oração e Deus lhe respondeu. Ele buscou a Deus em oração. Vemos, desde o princípio de Gênesis ao último livro de Apocalipse, todo profeta, todo o nome mencionado neste livro, todos buscavam, clamavam, oravam a Deus. E Deus respondeu a Jeossafá: esta batalha não é vossa, mas é de Deus. A oração de Jeossafá ativou a intervenção divina de Deus. E o Senhor causou confusão entre os inimigos, resultando na vitória para o povo de Judá, sem a necessidade de lutar fisicamente. Nós servimos um Deus poderoso. A oração de Jeossafá gerou um livramento sobrenatural, mostrando que quando buscamos a Deus em oração, não importa a vossa situação, Deus é fiel para nos livrar de todo o mal, de todo o livramento. Voltando à história de Daniel, vemos outro poderoso livramento através da oração. Daniel capítulo 6, verso 16 a 23. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões,
por causa da sua fidelidade a Deus, ele confiou que o Senhor o livraria. A Bíblia nos diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei selou a pedra que cobria a cova com o seu próprio anel, para que nada se mudasse a favor de Daniel. Mas uma coisa é certa, Daniel servia um Deus vivo, um Deus que estava presente na cova dos leões, um Deus que nada é impossível. A Bíblia nos diz que naquela noite o rei não dormiu. Pela manhã o rei, chegando à cova dos leões, chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus salvou-te? Através da oração, Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Através da oração contínua e da fé inabalável de Daniel, a intervenção de Deus foi ativada. Quantos de nós podemos testemunhar que algum dia tiveram uma experiência de sentir a mão de Deus sobre as vossas vidas através de oração? Quando o inimigo estava vindo contra nós, indo diretamente à nossa destruição, mas Deus, através da sua misericórdia e graça, enviou os seus anjos para nos guardar, enviou os seus anjos para lutar por nós, selando-nos com o seu poder, e cancelou os planos do inimigo. Glória a Deus! Nesses momentos em que tudo parecia perdido, a intervenção de Deus fez toda a diferença. Quando o inimigo pensou que tinha a vantagem, o nosso Deus, através das orações, interveio e virou a situação. Isso é o poder da oração. Não são apenas palavras, mas é uma defesa que evoca o poder sobrenatural de Deus, que é todo-poderoso, que nos protege e nos livra de todo o mal, e que nos abençoa além da medida. Assim foi a oração do profeta Daniel. A oração gerou um livramento. Esse livramento não foi apenas um milagre de proteção, mas também uma declaração do poder de Deus diante do Império Babilônico. A oração, portanto, é uma defesa para o livramento, não apenas em situações de perigo, mas também quando enfrentamos as batalhas contra o inimigo. Meus irmãos e minhas irmãs, ao meditar acerca desses benefícios da oração, somos lembrados de que não estamos sozinhos nas lutas da vida. A oração é uma unidade direta a Deus. O véu já foi rompido e nós temos direto acesso ao Rei dos Reis, o Deus eterno,
que possamos viver a promessa de Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é a garantia de que nada é impossível para o nosso Deus. Deus não apenas escuta as nossas orações, mas Deus move em nosso favor, revelando a verdade e cancelando o livramento que o inimigo pôs à nossa frente. Portanto, que possamos sempre perseverar na oração, em todas as circunstâncias da vida. Que o nosso clamor se torne constante e que a cada súplica possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento e a verdadeira alegria que vem de Deus. Como o profeta Daniel, que a nossa vida de oração seja uma demonstração contínua da nossa fé e confiança com Deus. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe. Vou chamar o pastor Rafael Soares. O pastor pode orar para fechar o nosso culto. Neste lugar, Senhor amado. Te damos graças pela tua palavra ministrada por esse jovem, Senhor amado. Continua usando, Senhor amado, com humildade, sabedoria, visão e discernimento, Senhor amado. Esse jovem que o Senhor tem posto à frente do teu trabalho, neste púlpito, Senhor amado. Continua ministrando a sua vida, Senhor amado, para que ele, através não só da sua idade, Senhor, da sua sabedoria, da tua palavra, possa falar, Senhor, a jovens, outros jovens, Senhor, amigos, Senhor, para que possam, Senhor amado, olhar para Ti como ator e consumidor da nossa fé, Senhor amado, que Ele continue sendo um exemplo nas Tuas mãos, Pai eterno. E também Te peço, Senhor, por cada um que está aqui na Tua presença, por cada filho e filha Tua, Senhor amado. O Senhor sabe as necessidades de cada um, os agradecimentos, Senhor amado, porque todos somos um povo Teu, Senhor amado. Por isso glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor amado, onde essa mensagem possa chegar, que haja transformação de vida, Senhor, que haja aceitação do Teu Evangelho, porque o Senhor continua sendo um Deus positivo e transformador para todo aquele que crê. Por tudo isso, Pai Santo, nós Te pedimos e Te orando, Senhor amado, continuamos firmes na Tua palavra. Leva-nos agora, neste momento, aos nossos lares, Senhor amado. Dá-nos uma semana muito abençoada e tranquila na Tua paz. Por tudo isso, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.